Nosso jurista de plantão hoje é ele, Pedro Serrano, professor da PUC e nosso professor também aqui do All News, como não. Olá, professor Pedro Serrano, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo, muito obrigado. É tanta coisa, né, que envolve Banco Master, que envolve BRB. Tenta explicar para a gente a importância dessa operação de hoje, o que isso impacta, inclusive no esclarecimento do caso maior Banco Master, a prisão desse ex-presidente do BRB, o envolvimento dele nesse caso mais amplo com Daniel Worcaro. Eu acho que é relevante esse estágio da investigação, porque demonstra um foco da PF onde tem que estar, que é onde houve o desvio de dinheiro público e dos trabalhadores em grande quantidade para fraudes, né, no mercado financeiro, né? Então, como de forma genérica é isso. Em termos práticos, eu vou dizer da minha intuição, eu não estou no caso, eu posso estar totalmente enganado, mas eu tenho a impressão que isso vai apressar a delação do Worcaro, porque essas duas pessoas que foram presas hoje podem fornecer informações que ele poderia fornecer também. É importante ser o primeiro delator, eu acho que isso vai acelerar a delação dele. Ter tocado nesse assunto, Pedro, porque eu estava exatamente pensando nisso. Eu estava vendo a coluna da Mônica Bergamo de hoje, né? Até se a gente puder abrir rapidamente aí, o Worcaro vai apresentar a proposta de delação só agora em maio, né? Essa reportagem antes dessa operação, né? Essa reportagem que saiu falando sobre isso. E, na sua análise, então, essa prisão deve antecipar essa delação do Worcaro justamente porque seria importante ele ser o primeiro a delatar, é isso? Explica melhor pra gente. Quanto antes você delata, mais benefícios você pode ter, né? Ele pode perder benefícios, abstratamente falando, por dois fatores. Por imputado como chefe de organização criminosa, isso reduz, e não ser o primeiro a delatar. Então, eu estou falando na lógica do interesse dele, nem digo na lógica do interesse da investigação. No interesse dele, ele agora, eu acho que ele tem o interesse em acelerar essa delação, porque estão começando vamos dizer, a pôr pressão em cima de pessoas que têm informações estratégicas das fraudes que ele também possui. Então, se for outras pessoas delando, ele acaba perdendo objeto, né, para delatar e para ter benefícios, né? Então, eu creio que isso... Estou imaginando aqui, eu não sei, posso estar imaginando errado, mas a impressão que eu tenho, por 40 anos de exercício da advocacia, embora não criminalista, de que isso vai acelerar a delação dele. Agora, Pedro, a sua intuição faz nexo. Agora, pode-se interpretar os fatos no sentido oposto também, porque se ao Worcaro interessa apressar a delação, a Polícia Federal talvez não interesse tanto pisar no acelerador, justamente porque ela está se municiando de dados que podem tornar a delação do Daniel Worcaro menos relevante, portanto, menos passível de premiação. O prêmio do delator, se a delação vier a ser aceita, seria menor, porque a Polícia Federal já tem muitos dados, está apalpando novas informações, novos dados, e, portanto, isso tornaria menos atraente a delação do Worcaro e um prazo maior para que as informações sejam digeridas adequadamente, pode convir à Polícia Federal, não lhe parece? Sim, pode ser que acabem, vamos dizer, mas assim, a realidade é que eu acho que esse tipo de crimes que nós estamos tratando depende muito de relação, porque é uma organização criminosa em que você tem que elucidar todos que participam dela e o papel de cada um, e são fraudes financeiras, em que esse tipo de caixa preta é muito difícil de lidar, porque, inclusive, não há tanta formação dentro dos órgãos de investigação para lidar com investigação no âmbito financeiro com essa profundidade que esse caso exige. Então, delações podem ser muito úteis. O que eu acho que o Worcaro... O que eu falei no sentido do interesse do Worcaro. Eu acho que agora é interesse dele acelerar, a impressão que me dá, porque senão esses outros vão fazer delação.
E aí os seus sócios e outras pessoas, aí pode acontecer isso que você falou, de repente obtém um conjunto de informações e que deixa de ser interessante. Eu não sei se você observou, me parece que a impressão que me deu, pode ser que eu esteja enganado, a Polícia Federal pega hoje quem tinha relação com os 12 bilhões do Distrito Federal e parece que uma pessoa que deve ter algum papel na formação dos fundos dele, ou seja, para onde foi parar o dinheiro. Então, eu acho que a impressão que me dá é que ele vai acelerar. Eu estou falando na lógica do interesse dele, não na lógica da PF. A PF talvez tenha interesse em obter informações com outras pessoas e seria até bom, porque daí ele, Claro. você, vamos dizer, resolve a obtenção de informações com gente menos relevante, né? Serrano, bom dia, Sakamoto aqui. Serrano, como é que você analisa, né? Porque a gente está falando do Paulo Henrique Costa, que é ex-presidente do Banco de Brasília, mas que é um dos alvos da operação hoje, né, da quarta fase da Compliance Zero, mas há um outro, né, que era responsável pela arquitetura jurídica do Vorcaro. E o que a gente tem visto, e eu fiz até um disclaimer aqui, antes, não sei se você chegou a ver, falando o seguinte, que deve-se garantir o sagrado direito de defesa e advogados não podem ser assediados ou impedidos de realizar esse trabalho de defesa, que é a base da democracia, ponto, né? Só que uma coisa é o advogado, né, realizando trabalho de defesa. O outro é uma pessoa, é um profissional do mundo jurídico que serve como sócio da falcatrua, né, muitas vezes para as pessoas lá envolvidas. Acaba, na verdade, servindo para o crime, para lavar dinheiro, para outras coisas. Como é que você vê a participação de atores de direito, de advogados, no escândalo, né, e que cuidados devem ser tomados pela investigação por conta disso? Primeiro, nós já temos experiência no Brasil, na Itália. Esse tipo de investigação de organizações criminosas dessa natureza tendem a se destruir quando expandem indevidamente o objeto da investigação. Ou seja, existe aquele furor, aquela ansiedade, a mídia reproduz e cria-se um clima social muito intenso e acaba, vamos dizer, pegando gente que não tem que pegar, advogado que estava exercendo a profissão, jornalista que estava exercendo atividade de comunicação, né? Eu estava lembrando, ainda quando dei uma entrevista essa semana para a Globo News falando de delação, né? Que a tragédia que foi na Itália, a operação antimáfia, que delaram lá um jornalista, 5 caras se articularam, penites, né? Mafiosos que estavam delando, se articularam para entregar um grande jornalista italiano, que depois ficou 2 anos preso, chegou a ficar, depois a investigação demonstrou que era falsa aquela delação cruzada. É um caso meio clássico dos cuidados que tem que se ter com delação cruzada de várias pessoas, né? Então, esse tipo de erro destrói uma operação. Então, quando você fala em advogado, é natural, médico atua com doente, advogado não atua com gente que tem problemas. Então, é da nossa profissão. Então, é evidente que você não pode querer atingir o exercício da advocacia. Se tiver na fronteira, tiver dúvida, é em favor do advogado, não contra. A dúvida é em favor. Tem que ter muito claro que ele não agiu como advogado, que ele agiu fora da profissão para praticar atos que são ilícitos. Então, por exemplo, o advogado, em vez de advogar para uma arquitetura financeira, ele vira sócio dela, no sentido que você falou, procurador de empresas, diretor de empresas que lavam dinheiro. Aí começa a ir para um caminho que é fora da advocacia. Mas tem que se ter muita cautela para não destruir a operação com isso. Me parece... O professor... Agora, nessa operação de hoje, Serrano, foi preso justamente um advogado que assessorou o Daniel Vorcaro na construção dessa operação que se verificou fraudulenta, né? Mais de 12 bilhões de fraude no BRB. Nesse caso, a investigação é justificável, não acha? Em geral, quando o advogado ele não deve assessorar atos criminosos no sentido de ajudar a praticar crime, né? É evidente. Aí ele sai fora da advocacia e vira coautor, né? Mas tem que se ter muita cautela nisso, porque tem que ver exatamente os atos que o advogado praticou, porque se foi uma assessoria técnica, em tese, etc., o advogado pode fazer. Então tem que se ter muita cautela. É nessa fronteira que mora o perigo de uma operação que pode ser séria, pode ter bons resultados, desandar. Nós já vimos a Lava Jato desandou.
né? Começou a perseguir pessoas com base em plenas ilações, né? Sempre negativas em relação às pessoas, né? E acabou atingindo gente que não deveria atingir, tanto que foi tudo encerrado pelo próprio judiciário, etc. Tal, mas acabou deslegitimando a própria operação, né? Mas aí, quando esse deslize, né? Por exemplo, uma assessoria técnica. Nesse caso, por exemplo, esse que era o arquiteto jurídico, o Vorcaro mandava ele fazer um contrato que mostrasse que a coisa estava legalizada. Isso não é ajudar no crime, ô Serrano? Só queria que você explicasse um pouco melhor. Quer dizer, esse caso do arquiteto jurídico do Vorcaro, talvez isso possa cair? Depende, eu não tenho conteúdo para poder saber. O critério geral é o quê? Eu não posso, como advogado, assessorar crimes, ajudar a cometer crimes, ponto. Se o sujeito quer fazer uma fraude, eu sei que ele está querendo fazer uma fraude, eu dou um jeito de dar uma aparência de legalidade para uma fraude, é óbvio que isso não é exercício legítimo da profissão, nós estamos falando em coautoria de cometimento de crime. Agora, eu posso fazer uma assessoria jurídica sem saber que ele está querendo fazer uma fraude, sem ter noção, etc. Tal. Eu vejo, por exemplo, um contrato no plano formal, jurídico formal. Isso é uma outra coisa, isso é uma assessoria jurídica, né? Então, tem que ver com detalhe a situação. Eu não tenho esse detalhe. A única intuição que me veio é o seguinte: pegam a pessoa do BRB e a pessoa que, vamos dizer, como vocês usaram a expressão, fez arquitetura jurídica. Me parece que isso é uma... Eu não estou dizendo que há um propósito de fazer pressão, mas, de fato, acaba pressionando o Vorcaro a acelerar a sua delação, porque daqui a pouco não precisa mais, né? Se você entrega a arquitetura dos fundos e o que houve na relação com o principal fornecedor de dinheiro para essas fraudes, é óbvio que começa... Então, acho que o efeito prático aí vai ser acelerar a delação do Vorcaro. Quem está conosco na TV, a gente precisa fazer um intervalo, mas a gente segue nessa conversa hoje conosco, aqui nos ajudando no ponto de vista político, o professor da PUC, Pedro Serrano. Muita gente perguntando aqui, Josias e Sakamoto falaram do ponto de vista político, quero saber do ponto de vista jurídico agora, professor, sobre o possível envolvimento do governador, né, o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Nessas trocas de mensagens, falar, o governador pediu, o governador... o que pode ter aí de... perigo para Ibanez Rocha, até agora, nesse caso amplo, já que foi ele que indicou o Paulo para o BRB? Veja, o BRB é um órgão da administração indireta do Distrito Federal. Isso significa o quê? Que o governador tem poderes não apenas políticos, genéricos, ele tem poder efetivo de Estado de interromper qualquer conduta criminosa que ele saiba ali, e tem esse dever, inclusive, né? Há um dever dele. É coautor de um crime quem participa vamos dizer, da conduta criminosa no sentido direto, mas também quem, tendo o poder para interromper a conduta criminosa, não faz. Então, a investigação vai se voltar em relação ao governador para saber que papel ele teve. Se ele não sabia do que estava acontecendo, ele não tem responsabilidade nenhuma, né? Se ele sabia e não interferiu, aí ele é coautor, ou se ele se ele determinou mesmo a prática dos atos. Houve, pelo que eu me lembro da mídia, eu não conheço o processo, pelo que eu me lembro da mídia, houve uma notícia de que há um tempo atrás o próprio Daniel Vorcaro deu um depoimento dizendo que dialogava com o governador sobre os fatos, sobre esses fatos que estão sendo tratados hoje. Se isso for verdade, o governador pode ter problema aí. Mais uma questão aí para ele desse caso, que a gente já quer para outros. O Josias acho que não me ouviu. Josias, vai lá, sua pergunta para o Serrano. O que eu queria perguntar ao Serrano existe algum mecanismo judicial que possa, o TSE, alguém que possa alertar o eleitor quanto a dúvidas relacionadas a um determinado candidato? Ou o eleitor precisa se municiar por conta própria? Eu costumo dizer aqui que o eleitor não precisa, embora todo investigado tenha direito ao benefício da dúvida, o eleitor não precisa votar na dúvida, né? Na dúvida é melhor não votar, escolher outro candidato, né? O Ibanez é candidato agora ao Senado. Existe algum mecanismo jurídico que possa servir de alerta para o eleitor ou não? O eleitor tem que se virar mesmo por conta própria?
Bem, a justiça eleitoral, ela tem um duplo papel. A gente chama a justiça, corretamente, ela é um poder judiciário na área eleitoral, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma função administrativa. Ela é um órgão regulador da eleição, ela emite normas, ela regula administrativamente a eleição, né? Não há previsão no Brasil desse tipo de alerta, de você alertar. Até porque, vamos dizer assim, uma pessoa que está sendo investigado qualquer um de nós pode ser, né? Só há consequência no plano eleitoral se a pessoa for condenada num coletivo, num órgão jurisdicional coletivo, não num juiz singular, mas num juízo colegiado, né? Só aí que opera a chamada lei do ficha limpa. É só a partir desse momento que existem consequências eleitorais. É muito perigoso você falar que a justiça eleitoral deve alertar sobre, vamos dizer, o comportamento moral de candidatos, que isso pode levar a justiça eleitoral a querer conduzir uma eleição, a querer dizer em que as pessoas devem votar. Ou seja, eu vou dizer claramente, voto é um direito, mas há uma dimensão de dever de cidadania também. As pessoas têm o dever, como bons cidadãos, de se informar sobre quem está votando.